Olá a todos e todas. Falamos do Brasil, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, pela Universidade Tuiuti do Paraná, através do programa de pós-graduação Doutorado em Educação. Meu nome é Daniele Cristine Machado do Nascimento. Escrevi este trabalho em coautoria com a minha orientadora, professora Anita Helena Schlesinger, sobre o título A relação entre a Lei 12.796, de 2013, da obrigatoriedade de matrícula na pré-escola e os organismos internacionais, que trata de um recorte de minha tese de doutorado defendida em outubro de 2021. A educação infantil representa uma conquista social da classe trabalhadora como espaço de educação, aprendizagem e desenvolvimento infantil, da qual o atrelamento formal à educação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996 marca a complementariedade de ações entre as instituições e a família. Porém, algumas restrições políticas ferem o direito da criança a uma educação de qualidade. Como exemplo, a reconfiguração da educação infantil a partir da Lei 11.114, de 16 de maio de 2005, que tornou obrigatória a matrícula das crianças de 6 anos de idade no ensino fundamental, e a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que ampliou o ensino fundamental para 9 anos de duração, resultando na Emenda Constitucional número 59 de 2009, que previu a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos, sendo que a partir dessa emenda, em 2013, a Lei 12.796 alterou diversos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394 de 96, indicando o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade. Neste interim, observamos que as políticas de educação infantil contemporâneas têm sido influenciadas por modelos e programas internacionais, sendo que tais propostas foram incorporadas no Brasil a partir de 1970, sob a influência da Unesco, Unicef e Banco Mundial. Para refletir sobre essa relação, dialogamos com autores como Rosenberg, 2002, Lamer, 2018, Campos, 2013. Assim, propomos compreender a relação entre a obrigatoriedade de matrícula de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola e os direcionamentos dos organismos internacionais sobre a educação da criança pequena. Rosenberg, 2002, desenvolveu pesquisas com base na análise de documentos oficiais brasileiros publicados por organismos multilaterais e de macrodados entre os anos de 1980 e 2000. Dessa maneira, a autora aponta a educação infantil como um subsetor das políticas educacionais e de assistência à classe trabalhadora, portanto, integrada às políticas sociais, da qual caracteriza as políticas sociais como uma intervenção do poder público no sentido de ordenamento hierárquico de opções entre necessidades e interesses explicitados pelos diferentes segmentos que compõem a sociedade. A partir dessa constatação, a autora retoma o processo de criação da política de educação infantil no Brasil, destacando que, quando o Banco Mundial entra em cena nos anos 1990, este recupera propostas equivalentes às da Unesco e do Unicef dos anos 1970, desconsiderando o pequeno percurso brasileiro na construção de uma educação infantil democrática. Os direitos relativos à educação infantil foram inscritos na Constituição de 1988, tanto no capítulo da educação quanto nos do direito à assistência. Como sabemos, a Constituição de 1988 reconheceu a educação infantil como direito da criança e como instrumento para a igualdade de oportunidades de trabalho feminino extradoméstico. Nesse contexto, foi elaborada uma nova proposta nacional de política de educação infantil, afastando-se do modelo não formal a baixo custo e adotando metas de expansão com atendimento de qualidade. Tal documento traduziu em uma política setorial as diretivas constitucionais de educação infantil como direito à educação da criança de 0 a 6 anos de idade. No entanto, temos observado que as políticas para a educação infantil no Brasil têm sido marcadas
pelo contexto de profundas reorganizações do mercado, no que se refere à produção dos bens de consumo, em que se propaga a ideia de que o papel dessas instituições destinadas à classe trabalhadora deve restringir-se a espaços de capacitação socioemocional ou como forma de precaver a sociedade com gastos assistenciais futuros. Nessa relação, a educação infantil vem sendo desenvolvida e vista como investimento econômico aparentemente indicado pelo Banco Mundial, no documento 2002, página 15. A análise do custo-benefício da pré-escola no Brasil inclui apenas aqueles benefícios para os quais pode-se medir o impacto em termos monetários e em comparação direta com os custos. Se a educação é vista como um importante investimento no capital humano, a maior produtividade da pessoa que recebe a educação é refletida em ganhos mais altos no mercado de trabalho. Se o objetivo é produzir e traduzir os benefícios da educação pré-escolar em uma expectativa de renda futura para a criança, este fim, traduzido pelo Banco Mundial, estabelece 3 tipos de benefícios da pré-escola. Primeiro, o impacto sobre o nível da escolaridade atingido. Segundo, o impacto sobre a repetência. E o terceiro, o impacto sobre o direito de educação pré-escolar no nível de renda. No caso brasileiro, Lamer observa que os serviços voltados às crianças menores de 7 anos ainda são escassos. Por isso, o Banco Mundial propõe intervenções informais e de baixo custo que visem ao atendimento da primeira infância, como os sistemas alternativos e os sistemas de organizações não governamentais, as ONGs, como substitutos para as creches e pré-escolas tradicionais. Um dos desdobramentos desta estratégia é o fortalecimento da visão assistencialista e precarizada da educação infantil. Essa influência dos organismos internacionais na educação infantil brasileira, segundo Lamer 2018, ocorre de forma negociada, da qual a autora conclui que, a partir dos anos 2000, as políticas para as crianças são ajustadas especialmente com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o que pode ser comprovado nos documentos produzidos pelo Ministério da Educação, o MEC, cujas referências e parcerias são predominantemente estabelecidas com esses organismos e seus representantes. Da mesma forma, Rosânia Campos, 2013, identifica as políticas de focalização e o conceito de pobreza ao analisar as orientações dos principais documentos produzidos pela UNESCO e pelo UNICEF, entre os anos 2002 e 2010, sendo que o ponto comum entre esses documentos são as indicações para a educação das crianças, que a partir dos anos 2000 aponta a educação infantil como importante estratégia no combate à pobreza. Em outras palavras, Campos destaca que a educação infantil se torna rapidamente uma medida paliativa para aliviar os resultados de políticas econômicas que se fundamentam na ideia de gastos mínimos na área social. Outro aspecto identificado pela referida autora é a indicação para uma organização da educação das crianças de 0 a 6 anos segmentada pela idade. Para os menores de 3 anos, as indicações se pautam pela lógica de proteção, saúde, nutrição e educação das famílias. Diferentemente para as crianças maiores de 4 anos, as indicações ainda são pensadas tendo em vista a escolaridade futura. Assim, Campos observa uma ratificação da antiga dicotomia presente no modelo da creche e da pré-escola que marcou a educação infantil no Brasil e que sempre foi objeto de críticas por parte de pesquisadores, professores, intelectuais e movimentos sociais. Essa indicação ganha novos contornos ao considerarmos que recentemente no Brasil foi aprovada a Lei da Obrigatoriedade de Educação para crianças a partir de 4 anos.
Campos observa ainda que tal lei foi aprovada no cenário econômico competitivo, no qual ganham força as políticas focais com o objetivo de combate à pobreza. Além disso, a educação torna-se foco privilegiado, sendo apontada como imprescindível no rompimento dos ciclos de pobreza e na consolidação da equidade social. Segundo Campos, 2013, página 201, é nessa lógica que a educação infantil ganha sua centralidade, em especial a partir dos anos 2000, como chave para a expansão das capacidades humanas das pessoas pobres. Concluímos, ancoradas na compreensão de Campos 2013, que os avanços observados nas políticas destinadas à educação das crianças pequenas, sobretudo o reconhecimento desse nível educativo como direito, são frágeis e que muitas conquistas ainda devem ser desenvolvidas, como a unicidade entre creche e pré-escola, ainda não foram consolidadas. Além disso, o reconhecimento da especificidade ou particularidade social da infância e as diversas leis e declarações em favor de seus direitos não se traduziram ainda em sinônimo de uniformidade ou garantia de boas condições de vida a todas as crianças. Pois, conforme a referida autora, nos faz entender que as indicações presentes nos documentos dos organismos internacionais sobre a educação infantil se pautam, sobretudo, pela lógica assistencial, paliativa e residual, abstendo-se da possibilidade de intervir no nível das estruturas que geram essas disparidades e desigualdades entre as classes sociais. Esta foi a apresentação do nosso trabalho, agradecemos a atenção e nos disponibilizamos para maiores esclarecimentos. Muito obrigada.